Imagine a seguinte situação. Um paciente, que vamos chamar de João, começa um tratamento na sua clínica. Faz algumas consultas, inicia o procedimento e, em certo momento, simplesmente para de aparecer. Inclusive, em regra, esse paciente que some também está inadimplente. Passa um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, até que um dia João retorna. Só que agora existe um problema. O tratamento não está como deveria. Alguma coisa mudou. E o paciente diz: doutor, eu fiz esse tratamento aqui, vocês precisam resolver. E aí começa uma discussão que é bastante interessante, de quem é a responsabilidade pelo que aconteceu. A clínica pode simplesmente falar: João, você abandonou o tratamento. A responsabilidade agora é sua. Ou será que a clínica deveria ter feito alguma coisa durante todo esse período? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E principalmente, eu quero mostrar por que existe uma diferença muito importante entre aquilo que uma clínica é juridicamente obrigada a fazer e aquilo que, mesmo que não seja obrigatório, pode ser extremamente recomendável. Porque essas duas coisas não são iguais. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Escorcio, sou advogado, eu atuo há anos assessorando e defendendo dentistas e clínicas odontológicas. E aqui no canal eu quero justamente trazer os problemas que eu encontro na prática, no dia a dia, analisar casos e decisões judiciais, mostrar o que você pode, de fato, aprender com esses casos para aplicar na sua clínica. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no nosso canal e vamos voltar para o caso do João. Antes de falar sobre o que a clínica deveria ou não ter feito, existe uma pergunta que a gente pode pensar antes. Em que momento uma simples falta passa a poder ser considerada como um abandono? Porque imagine que João tenha faltado apenas uma vez. Isso por si só certamente não conta toda a história. Às vezes, quando eu converso com algumas clínicas, existe uma tendência de simplificar a situação. O paciente faltou, logo ele abandonou. Mas não é tão simples assim. Uma coisa é João faltar a uma consulta. Outra coisa é ele entrar em contato e remarcar. Outra coisa é ele faltar novamente. E outra também é ele falar, por exemplo, que não quer continuar. A situação acaba mudando completamente de acordo com a situação específica que se apresenta. Então, quando existe uma discussão sobre abandono de tratamento, eu não gosto de começar procurando uma quantidade mágica de dias. 30, 60, 90. Eu prefiro olhar para a situação. O João precisava retornar? Ele sabia disso? Existiam consultas agendadas? Ele faltou, ele tentou remarcar, a clínica entrou em contato, ele respondeu alguma vez, ele falou que não queria continuar ou simplesmente ele desapareceu. É o conjunto dessas informações que começa a nos mostrar o que efetivamente aconteceu naquela situação. Além, é claro, do próprio contrato de prestação de serviços, que deve prever uma regra para a sua clínica. Em quanto tempo pode ser considerado que o paciente abandonou o tratamento na sua clínica? Mas agora vem uma coisa que muita clínica esquece de analisar e que pode mudar completamente essa discussão sobre responsabilidade. O que aconteceu com o João durante esse período que ele esteve fora? E aqui entra um conceito muito importante quando falamos de defesa de clínicas odontológicas. É a importância de olhar para o intervalo. Imagine uma linha do tempo. De um lado, João estava sendo tratado. Depois existe um espaço de um ano que ele não compareceu na clínica e do outro ele retorna apresentando um problema. Existe uma tentativa de ligar imediatamente esses dois pontos. João estava fazendo um tratamento na clínica, hoje João tem um problema. Então, esse problema necessariamente decorre daquele tratamento. Só que existe uma pergunta no meio dessa história. O que aconteceu com esse paciente durante esse intervalo? Ele procurou outro profissional? Ele seguiu as orientações que a sua clínica havia passado? Ele teve alguma intercorrência? A condição clínica dele se modificou?
ele realizou algum outro procedimento, o tratamento que estava sendo ali realizado dependia justamente da continuidade e dos retornos. Perceba que existe um período inteiro de história que precisa ser analisado. Por isso, quanto maior o intervalo, mais importante se torna investigar o que aconteceu dentro dele. Agora, imagine mais uma situação. Durante esse ano, João procurou outro dentista. Isso automaticamente retira qualquer responsabilidade na primeira clínica? Bom, isso não é bem assim. Mas agora existe mais uma informação importante dentro dessa história. O que o outro profissional fez? Houve alguma intervenção? Houve alguma mudança no tratamento? Tudo isso pode precisar ser considerado. E esse é um ponto importante. O fato de existir um intervalo não significa que basta João desaparecer durante um ano para automaticamente também desaparecer qualquer responsabilidade da clínica odontológica ou do profissional. Não é isso. O intervalo é sim um elemento de análise, não uma resposta automática. Agora deixa eu complicar um pouco mais esse caso do João. Imagina que o contrato da clínica diga expressamente: após 30 dias sem comparecimento, o tratamento será considerado abandonado. Pronto. O problema será que realmente está resolvido? Não necessariamente. E essa cláusula, ela sim é importante. Ela ajuda a estabelecer regras, ajuda a informar o paciente, ajuda a organizar a relação. Mas existe uma coisa que eu sempre gosto de lembrar. O contrato ele não substitui a realidade. Não adianta simplesmente colocar no contrato que após 30 dias será considerado um abandono de tratamento e imaginar simplesmente que no 31º dia, independentemente de tudo que aconteceu entre o João e a clínica, existe uma espécie de um botão jurídico que transfere automaticamente toda a responsabilidade para o João. Não funciona dessa forma. Se um dia houver uma discussão, será analisado não apenas aquilo que estava escrito no contrato, será analisado também aquilo que efetivamente aconteceu. Por isso eu gosto de dizer, o contrato ele organiza a relação, mas ele não substitui a realidade da relação. E aí talvez você possa estar pensando, então quer dizer que a clínica ela tinha a obrigação de passar um ano correndo atrás do João? Não. E essa talvez seja uma diferença importante desse vídeo. Uma coisa é obrigação jurídica. Outra coisa é recomendação de prevenção de organização. Nem tudo aquilo que eu recomendo para uma clínica significa exatamente que existe uma lei dizendo que ela é obrigada a fazer exatamente daquela forma. E essa diferença é extremamente importante, porque há uma certa tendência, às vezes, de se achar que, de se transformar, né, qualquer boa prática em uma obrigação. Você é obrigado a mandar mensagem, você é obrigado a ligar 3 vezes, enviar carta para o paciente. Bom, não necessariamente. Para afirmar que existe uma conduta obrigatória, a gente precisaria verificar de onde vem essa obrigação. Uma análise diferente. Agora existe uma segunda pergunta. Mesmo que certa conduta não seja obrigatória juridicamente, ela pode ser uma excelente prática de prevenção. Vamos voltar ao João. E agora imagine 2 clínicas diferentes. Nas duas, João precisava retornar e simplesmente parou de comparecer. Na primeira clínica, ninguém fez nada. João faltou, ninguém percebeu, ninguém entrou em contato, ninguém registrou. O tratamento simplesmente ficou ali, parado, aberto. Já na segunda clínica, João também faltou, mas alguém percebeu que ele interrompeu uma etapa importante do tratamento. A clínica, então, ela entrou em contato. Ela perguntou o que aconteceu e informou, quando necessário, que a importância daquele retorno. Ela registrou as tentativas de contato e definiu o que aconteceria com aquele tratamento. Agora, coloque João 1 ano depois na porta das 2 clínicas. Ele chega reclamando. Em qual dessas 2 situações você gostaria de estar se precisasse explicar o que aconteceu? Perceba uma coisa, eu não precisei dizer que a segunda clínica era juridicamente obrigada a fazer tudo isso. Estou falando de prevenção.
Talvez você não tenha uma regra dizendo que a sua recepcionista precisa mandar 3 mensagens para o João, mas existe outra pergunta que eu considero muito mais útil. O que acontece com o risco da clínica quando ninguém faz absolutamente nada? Porque imagine novamente aquele primeiro cenário. João precisava retornar. Não voltou, ninguém percebeu. Ninguém entrou em contato. Ninguém registrou nada. Ninguém definiu o que aconteceria com aquele tratamento. Passou um ano e agora ele está de volta reclamando. A clínica terá que reconstruir uma história que ela própria deixou aberta. É por isso que eu gosto muito mais dessa diferença. Nem tudo aquilo que é recomendável é juridicamente obrigatório, mas muitas práticas que não são necessariamente obrigatórias ajudam a evitar que o problema jurídico apareça. Então, o que eu recomendaria para uma clínica odontológica? Se eu estivesse organizando ali juridicamente a jornada dos pacientes de uma clínica, eu não deixaria João simplesmente desaparecer do sistema. Eu criaria um protocolo simples. Primeiro, a gente tem que identificar. O João deixou de seguir a jornada esperada? Existiu um retorno importante e ele não aconteceu? Segundo, a gente vai entrar em contato. O que aconteceu? Ele pretende continuar? O João ele quer remarcar a consulta? Existe algum problema? Terceiro, informar para ele. Quando for pertinente, explicar a importância daquele retorno, explicar que o tratamento ainda não terminou e, dependendo do caso, informar inclusive os riscos relacionados à interrupção ou à ausência do acompanhamento por parte da clínica. O quarto é registrar, né? Porque uma conversa importante que aconteceu com o João e não foi registrada pode se tornar algo extremamente difícil depois de reconstruir 2 anos depois. E finalmente definir. João voltou? Ele vai retomar? Ele disse que não vai continuar? Ele continua sem responder? O que a clínica fará com esse caso? Vai rescindir o contrato? Não vai? Perceba que eu não estou dizendo que existe uma fórmula mágica obrigatória que toda clínica precisa seguir exatamente dessa maneira. Eu estou falando de organização, de prevenção, de gestão, de fato, da jornada do paciente. O objetivo é impedir que um tratamento fique indefinidamente aberto sem que ninguém saiba exatamente o que aconteceu. Agora, vamos avançar 1 ano na história. João voltou. E aí, o que fazer? A primeira coisa que eu evitaria é simplesmente continuar de onde parou, como se aquele intervalo não tivesse existido. Existe uma condição atual que precisa ser avaliada. O que mudou em João? O planejamento feito 1 ano atrás, será que continua adequado? A condição clínica é a mesma? Aconteceu alguma coisa durante esse período? João realizou um tratamento com outro profissional, seguiu as orientações? Existiu alguma alteração que interfere no tratamento? Eu, como advogado, evidentemente, não vou te dizer qual avaliação odontológica precisa ser feita. Mas, por ser uma questão técnica, ela é do profissional. Só que, juridicamente, existe um ponto importante. Esse intervalo precisa entrar na história. Você não pode olhar para João hoje como se ele simplesmente tivesse congelado no tempo durante aquele 1 ano que ele não voltou para a clínica. É preciso compreender o que aconteceu entre o momento em que ele saiu e o momento em que ele voltou. E agora vem provavelmente uma das perguntas que mais aparecem quando esse paciente ele resolve encerrar de vez o tratamento. João quer o dinheiro de volta, e agora? Quem fica com o dinheiro? Aqui eu preciso frustrar quem espera uma resposta simplesmente de sim ou não, porque nesse caso depende. O simples fato de João ter interrompido o tratamento não significa automaticamente que a clínica pode ficar com todo o dinheiro, caso ele tenha pago o valor integral. Mas isso também não significa de forma automática que o João tem direito a receber tudo de volta. Precisamos analisar o que foi contratado, quanto o João pagou, o que efetivamente foi realizado. Existiram etapas do tratamento que já foram concluídas? Existe material, alguma despesa, enfim. Por que o tratamento foi interrompido no caso? Teve alguma falha da clínica ou não teve? João simplesmente ele deixou de comparecer?
sem motivo? O que estabelece o seu contrato? Quais são as circunstâncias específicas daquela situação? Um dos primeiros passos, portanto, é fazer o levantamento do que foi efetivamente realizado e daquilo que ainda estava pendente. A partir daí, você consegue analisar os valores que são correspondentes, as condições estabelecidas no contrato, a razão do encerramento e também eventual previsão de multa contratual. Se existe uma cláusula de multa pela rescisão, a possibilidade e a forma de aplicação dessa multa também precisam ser analisadas naquele caso concreto. Agora, olha como a história de João mudou ao longo desse vídeo. No começo parecia que existia apenas uma pergunta: João abandonou o tratamento ou não? Só que agora sabemos que essa pergunta era pequena demais. Precisamos saber quando ele parou de comparecer, o que aconteceu antes disso, o que estava previsto no seu contrato, o que a clínica fez quando percebeu a interrupção, o que aconteceu durante o intervalo, em quais condições João retornou, e se ele quiser encerrar o tratamento, o que efetivamente havia sido realizado e o que ainda estava pendente. Essa é a grande lição. Quando um paciente deixa de comparecer, o problema não é apenas conseguir provar futuramente que ele faltou. A pergunta é: o que aconteceu depois que ele faltou? A clínica percebeu a interrupção? Houve contato? O paciente recebeu alguma orientação? Isso foi de alguma forma registrado no prontuário? Quanto tempo passou? O que aconteceu durante esse intervalo? Em quais condições esse paciente retornou? Porque existe uma diferença que é bem grande entre um tratamento que foi interrompido e um tratamento que simplesmente foi esquecido. Então, se eu pudesse resumir esse vídeo em uma única ideia, seria essa: João sumir não deveria significar que o caso de João simplesmente desaparece da gestão da clínica. Você pode não ser juridicamente obrigado a fazer tudo aquilo que seria recomendável, mas uma clínica organizada não precisa esperar uma obrigação legal para adotar práticas que reduzam reclamações, evitem desencontros de expectativas e organizam melhor a jornada do seu paciente. E muitas vezes é justamente essa organização feita antes do problema que muda completamente a discussão quando o problema de fato aparece. E é justamente essa a proposta desse canal. Não falar apenas sobre o que acontece quando o processo já chegou, mas olhar para casos, para as decisões e para os problemas que acontecem dentro das clínicas e entender o que poderia ter sido feito antes. Se você é dentista ou administra uma clínica odontológica, se inscreve no canal, porque toda semana eu vou trazer uma situação como essa para a gente analisar juntos. E agora eu quero saber de você. Você já teve um João na sua clínica? Um paciente que simplesmente desapareceu durante o tratamento e voltou meses ou até anos depois? Conta aqui nos comentários o que aconteceu, porque a sua situação pode, inclusive, virar um dos próximos vídeos aqui do canal. A gente se vê no próximo.